Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Eu me chamo Naila Soler e resolvi fazer um aulão de revisão de Python básico, porque eu estou com o curso de BioPython com inscrições abertas, que vão até dia 21/4 de 2024, até domingo, e eu quero mostrar para vocês o nível de Python que precisa saber para conseguir acompanhar o curso. Então eu resolvi fazer um aulão de revisão para os meus alunos e postar aqui no YouTube para quem ainda está indeciso, ver se vai conseguir acompanhar ou não. Lembrando que essa vai ser a única turma desse ano e você tem um ano de acesso, ou seja, se você comprar hoje ou amanhã, você tem acesso até abril de 2025. Então dá tempo de você fazer esse aulão de revisão, estudar um pouco mais e depois começar a fazer o curso sem problemas, porque as aulas ficam gravadas. Então vamos lá. Python é uma linguagem de programação orientada a objeto, desenvolvida por Guido van Rossum, que começou isso como hobby e foi melhorando até a versão da linguagem que nós temos hoje. Ela é open source, é gratuita, você não precisa pagar nada. E os algoritmos escritos nessa linguagem são arquivos de texto que contêm uma sequência de códigos e você salva com a extensão .py. Quando você salva no Excel, ele pode ser XLSX, CSV, XLS, no Word é .doc, no PowerPoint é .ppt e assim por diante. No Python é .py. E esse nosso código vai ser escrito na versão Python 3, que é a mais recente. E ela serve para uma porção de coisas, né? Uma linguagem para executar processos repetitivos de forma automática, de geral propósito. Então a gente pode desenvolver sites, aplicativos, ferramentas de trabalho de diversas áreas. Hoje tem várias ferramentas de bioinfo que são escritas em Python. E serve também para análise de dados, em que eu quero gerar, manipular e obter insights desses dados, incluindo a visualização gráfica. Esses dados podem ser financeiros, dados biológicos, que é o nosso caso, e qualquer tipo de dado que você queira analisar. E essas automatizações de processos repetitivos podem ser desde tarefas simples até um fluxograma inteiro de trabalho de forma mais complexa. Por isso que é uma linguagem de geral propósito. E como que funciona? O nosso script é uma execução ordenada, ou seja, eu escrevo comandos, códigos, um depois do outro e o computador vai executando. Lembrando que eu estou falando só de uma maneira mais geral, mais simples, para que a gente entenda e já consiga aplicar o conceito. Então eu escrevo um código e o computador vai executando. Essa linha é executada primeiro, depois essa, essa, e assim por diante. E eu posso criar condições de modo que a linha de código atrelada a essa condição, que é essa aqui de baixo, ela só vai ser executada se a condição tiver sido satisfeita. Então, por exemplo, se A mais B for igual a 4, então eu digo que A e B são amarelos. Se não, eu digo que A e B são verdes. Aqui eu só vou dizer que eles são amarelos se for igual a 4. Se a soma de A e B for 5, eu vou dizer que eles são verdes. Então, se ele não satisfizer essa condição aqui, essa linha de código aqui embaixo não vai ser executada. Se não satisfizer essa, ele vem para essa. Porque, ó, se for 4, é essa aqui. Se não, é essa aqui. E aí eu também posso criar listas, por exemplo, quero uma lista de compra, pera, uva e maçã. E eu vou falar assim, para cada item da lista, compre o item. Então ele vai vir pegar aqui a minha lista, vai falar pera, compre o item. Segundo item, uva, compre o item. Maçã, compre o item. Isso é o que a gente chama de loop de repetição, né? Ele faz várias vezes a mesma coisa, então ele vai iterando sobre a lista, ele vai passando sobre os itens dessa lista e vai executando uma ordem aqui que eu mandei ele fazer. Isso aqui é um tipo de um pseudocódigo. O pseudocódigo mesmo, ele tem algumas regrinhas para você seguir, regrinhas de escrita. Mas aqui eu quis mostrar para vocês como isso aqui já tem uma carinha de código, né? Não é um código ainda, está escrito na linguagem natural, mas ele tem uma estrutura que a gente pode usar para se apoiar. Então, antes de eu escrever o meu código, eu começo a escrever um pseudocódigo com a ideia que eu quero passar, a ideia com que eu quero montar, tipo o esqueleto do meu código. Depois eu venho, entre aspas, traduzindo para a linguagem que eu vou utilizar. Isso é válido para qualquer tipo de linguagem. E para a gente programar em Python, a gente tem que seguir duas regrinhas básicas fundamentais. A indentação, que é esse recuo no código, tá vendo que aqui eu dei um espaço? Sabe quando a gente tem que dar um espaço para começar o parágrafo? Aqui é a mesma coisa. Eu vou trabalhar com indentação para falar que essa linha de código está atrelada a essa condição. Que essa linha de código de comprar o item está atrelada a esse laço de repetição aqui, e assim por diante. Então eu preciso respeitar a indentação do código para que ele funcione. E a segunda regra é que tem algumas palavrinhas proibidas.
a gente vai ver que que o algoritmo é composto por palavras, números e símbolos, e que algumas palavras elas já têm uma função atrelada a elas, já vão fazer alguma coisa. Eu não posso usar elas para descrever outras partes do meu código, porque assim que eu escrevo ela no código e salvo e coloco para rodar, quando o computador lê essa palavrinha, ele vai fazer alguma coisa que já está pronta, que ele já sabe que ele tem que fazer. Você não precisa mandar ele fazer. E a gente vai ver isso na prática, não se preocupe. E como que os nossos códigos são feitos então? Onde que a gente faz? Onde que a gente roda? O script ou o algoritmo, a gente cria em um editor de texto. Não é no Word, não é no Excel, não é no PowerPoint. É um editor de texto. Sabe o bloco de notas do Windows ou do Mac ou o editor de texto nativo do Linux? É nele que a gente vai escrever. Se eu não gosto do bloco de notas para isso, muito menos do bloco de notas ou do editor nativo do Mac, então eu sugiro que vocês baixem um editor que eu já vou falar mais sobre isso. Então vocês vão abrir esse editor de texto, colocar o código, salvar com a extensão .py. Aqui a gente costuma colocar uma shebang, que é hashtag, ponto de exclamação, barra user, barra bin, barra env, Python 3, para dizer ao usuário que nós estamos utilizando a linguagem, que esse código foi escrito na linguagem Python 3 de programação. E aqui a gente coloca o nosso código respeitando a indentação. Isso faz parte das boas práticas de programação. E o editor de texto, né, a gente pode usar, por exemplo, o Sublime Text, é muito bom. Digita no Google Sublime Text, você vai baixar, vai instalar, serve para todos os sistemas operacionais. E você vai abrir, dá 2 cliques, ele vai abrir uma tela preta ou branca. Você vai digitar o seu código, vai colocar em salvar como, dá um nome, .py. Salvou, tá o seu primeiro algoritmo pronto. Pode ser o TextPad também, eu gosto muito do Sublime. Ou a gente pode usar alguns editores de texto, algumas IDEs, que são ambientes mais apropriados para programação, como VS Code e Atom, que eu vou falar deles mais pra frente. Então a gente vai salvar o nosso script com a extensão .py. E aí a gente precisa de um terminal para rodar, porque é onde eu me comunico com o computador. Eu escrevi o script, mas como que o computador vai saber onde que ele vai rodar, quando, que horas começa e assim por diante, né? Então a gente tem uma tela preta que fica piscando, que é chamada de terminal. E a gente pode, então, usar o editor de texto e o terminal ou usar as IDEs, que são ambientes de desenvolvimento integrado. Que é assim, é uma tela que ele divide a tela. Em uma parte da tela ele coloca as pastas com os arquivos, na outra parte ele mostra seu código e na outra parte ele mostra o terminal, que é o que a gente vai usar na aula de hoje, vou mostrar para vocês certinho. E tem várias IDEs, tem PyCharm, Atom, Spider, tem o VS Code, que é o que eu uso, e o Sublime e o TextPad, que são só editores mais simples. E o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver teórica e prática, teórica e prática. Nós vamos ver tipos de dados, números inteiros, números decimais, texto, variáveis booleanas, que são as variáveis lógicas, verdadeiro ou falso, listas e dicionários. A gente vai ver como somar as coisas, como fazer operações lógicas, né, que são a gente geralmente coloca nas condicionais, se A e B forem igual a 2, se A for verde e B for amarelo, então esse E ou esse OU, então a gente vai ver esses tipos de operadores lógicos também. Condicionais, if, elif e else, os loops de repetição, que são o for e o while, e vamos fazer um pouquinho de manipulação de strings e métodos e funções. Bem simplesinho, assim, bem nível básico. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa dar nome às coisas. O algoritmo ele tem uma linguagem própria, que nesse caso vai ser Python, então tem palavras específicas que a gente usa, que ele já sabe o que é, e palavras que a gente tem que a gente vai atribuir, a gente vai declarar, a gente vai escrever e vai falar o que significa, qual o valor dessa palavra, o que ela vai armazenar como conteúdo. Então aqui já começa a introduzir um vocabulário específico. Veja bem, eu vou criar uma variável chamada cadeira e vou atribuir a ela um valor. Na linguagem natural, a gente fala assim, isso aqui é uma cadeira. Eu digo, isso é uma cadeira. E na linguagem de programação, a gente fala assim, cadeira é isso. A gente fala meio que ao contrário, entende? Pra gente entender a lógica da declaração de variáveis. Então, eu vou declarar uma variável de nome cadeira, eu escolhi esse nome. Poderia ser cadeira, cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, CAD, eira. Enfim, coloque uma variável que faça um nome que faça sentido. Eu vou declarar cadeira. E ela vai receber como conteúdo. Então, nesse receber, nessa atribuição, eu vou usar o sinal de igual e vou atribuir a ela um valor. Esse aqui é o meu conteúdo da variável. A minha variável de nome cadeira, vou atribuir um valor a ela e esse é o valor dessa variável. Aqui eu atribuí uma imagem, a imagem de uma cadeira. Mas a gente pode atribuir
o nome cadeira, pode atribuir um número, cadeira 1, 2, 3, vamos supor que essa aqui seja a cadeira, a quinta cadeira, então eu posso colocar o número 5, a outra seja a sexta cadeira, enfim, qualquer coisa, posso atribuir uma cor, posso atribuir um código, cadeira, hashtag 1, 2, 3, o que eu quiser. Então, como que ficaria, quais são os tipos de variáveis que a gente pode declarar e que elas, qual que é o nome delas na programação, na linguagem Python? Eu pergunto assim, que tipo de variável... Se eu perguntar assim, que tipo de variável é essa? Números inteiros. O código vai me falar assim, números inteiros, pra gente, o nome é int. Números decimais. Pra gente, aqui na linguagem natural, eu falo que 2,5 é um número decimal. Pro Python, vai ser um número do tipo float. Se eu criar uma variável com texto, né, com caracteres, o computador vai falar que essa é uma variável do tipo string. Se for uma lista, ele vai falar que é do tipo list. Se for uma variável lógica, se eu coloco true or false, né, que é o verdadeiro e falso, ele vai falar que é uma variável do tipo bool. Então, a gente se comunica falando que é um número inteiro, que é um texto, que é um número decimal, e o computador também consegue distinguir esses valores, esses tipos de variáveis, esses tipos de conteúdo. Só que para ele tem nomes específicos. Então, vamos supor, eu crio uma variável com o nome gene, eu escolhi esse nome. E eu atribuí como valor o nome DNAA, que é o nome de um gene, de uma proteína que é a iniciadora da replicação em bactérias. E pro computador, quando eu falo assim, gene é igual a DNAA, ele vai entender que é uma string, que é um texto, porque eu quero passar um nome. E como que isso deve ser oficialmente escrito no código? Gene igual, abre e fecha aspas, DNAA. Tudo que está em aspas, ele entende como se fosse texto. Ele entende como se fosse uma variável do tipo string, uma sequência de caracteres. Pode ter número, pode ter símbolo, mas vai ser entendido como caractere e não como número. Se eu criar uma variável escrito lista underline genes, eu escolhi o nome. Poderia ser lista genes 1, lista genes totais, eu escolho. O valor dessa variável, eu quero armazenar nela, dar como conteúdo para ela, 3 genes, o nome de 3 genes. Pro Python, isso vai ser uma variável do tipo lista. E como que a gente coloca oficialmente no código? Lista underline genes, atribuo um valor igual, abre e fecha colchetes e coloco os itens que eu quero da lista. Como são nomes, eu coloco entre aspas. Se fossem números, não precisaria das aspas, que é o que a gente está vendo aqui. Por exemplo, a taxa de crescimento é 2,5. 2,5 é um número decimal, então é um número do tipo float. Se eu quiser falar que a taxa de crescimento é uma variável do tipo float, é só eu escrever taxa underline crescimento e recebe igual 2,5. Se fosse 2, ela seria do tipo int. E perceba que é 0,5 e não 2,5. Se eu quiser falar que eu estou analisando 100 genomas, então o número de genomas vai ser 100. Isso aqui é uma variável do tipo int, porque é o número inteiro, e eu vou declarar falando que o meu num underline genomas, ele recebe 100, recebe esse valor. E a variável booleana, eu posso criar uma variável chamada resultado, ou resultado da gravidez, resultado teste, eu escolho o nome, igual, e coloco se é true ou false. Então, isso aqui seria uma variável lógica. Isso aqui não é texto. Se você não coloca entre aspas, ele vai tentar encaixar numa variável booleana, mas se não for true or false, ele não vai entender nada, ele vai achar que é uma outra variável. Então, percebam, texto sempre entre aspas, a lista com os itens entre colchetes, pode ser lista de números, números decimais ou textos, caracteres. No número decimal é ponto, não é vírgula. Se você colocar vírgula, ele vai entender como 2,5, como 2 e 5, e não como 2,5. E a variável booleana tem que ser sempre a primeira letra maiúscula. Não, se você colocar com letra minúscula, ele não vai entender que é uma variável booleana, que é uma variável lógica. E a gente tem algumas operações básicas que a gente pode fazer. Adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim. A gente vai testar isso na prática e esses são os símbolos que a gente utiliza. O mais, ele serve para somar números, mas serve também como concatenação de caracteres. Se eu coloco 2 mais 2, o Python entende que ele está somando números inteiros. Se eu coloco João mais Silva, ele vai entender que eu quero juntar as palavras João e Silva. Ele vai pegar e vai juntar essas palavras. E eu tenho o símbolo de desigualdade, que é exclamação igual, e o de igualdade, que é igual igual. Porque um igual só é atribuição de valores, não é comparação. Se eu quero saber se A é igual a B, no Python eu coloco A igual B e não A igual B, porque isso é atribuição de valores, é declaração de variáveis.
Então vamos testar na prática, vamos ver como é que isso funciona. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vou mostrar aqui no Google, você pode pesquisar por Sublime Text para você baixar o seu editor de texto, ou TextPad, se você tiver no Linux já tá tudo certo. Então o editor de texto tem essa carinha aqui, eu já vou mostrar, ou então você pode usar o VS Code. Se for o editor de texto, você vai usar o editor e o terminal. Se for o VS Code, ele já mostra para você o terminal. Ele mostra as pastas aqui, os arquivos. Aqui é como se fosse o editor de texto e aqui embaixo é o terminal. Vamos ver. Ó, vou abrir aqui meu Sublime. Vou digitar a shebang do Python e aqui eu escreveria meu código, né? Vou salvar, arquivo, salvar como. Ó, arquivo, salvar como. Aqui ele já dá a opção, que eu já estava fazendo uns testes aqui com Python, R, outras linguagens de programação. Mas se o seu editor não der essa opção, você vai colocar um nome qualquer. Eu vou chamar de meu algoritmo e vai digitar .py. E aí ele vai salvar no formato Python. Ou então aqui, ó, save as type Python. Coloca salvar e ele já salvou. Agora veja bem, eu posso escrever alguma coisa e vai aparecer em branco. Mas como ele está preparado para receber um código em Python, ele já conhece algumas palavrinhas que são proibidas de você usar a não ser para a função que elas foram desenvolvidas, como o for, o if, o else, o print, que nós vamos ver, o end, or true, or false. Tá vendo que tem diferença de eu escrever com letra maiúscula e minúscula? O maiúsculo ele entende que é uma variável booleana, a minúscula ele entende que é um nome qualquer que você tem que fazer alguma coisa com esse nome. Tem que atribuir um valor, algo do tipo. Opa, sem aspas. Ó, inclusive se for um texto, uma variável chamada texto, ele vai colocar de uma coisinha diferente. Se você for usar então o editor de texto, você vai precisar desse editor e do terminal. Aqui é a telinha preta piscando, e aí você vai rodar o seu algoritmo, colocando Python, escrevendo Python 3 e meu algoritmo.py. Você vai entrar na pasta onde você salvou certinho, abrir o terminal na pasta, e aí você vai digitar Python 3 e rodar o meu algoritmo aqui. Então você tem duas janelas separadas, tá vendo? Sublime e o terminal. Ou, vou fechar aqui, ou você pode abrir o seu algoritmo direto no VS Code. Aqui ele mostra as pastas, aqui é como se fosse o editor de texto e aqui embaixo é o terminal. Ó, clica aqui em terminal, tá vendo? E aí você digita Python 3 e roda o seu algoritmo, o arquivo que você salvou, .py. Perceba que aqui são as pastas que tem junto com o algoritmo, que são na pasta onde você está mexendo, onde você está trabalhando. Por exemplo, aqui ó, se eu colocar nova pasta, pasta 2, ele vai aparecer aqui pra mim, tá vendo? Aí se eu vou copiar esse meu algoritmo aqui, vou copiar aqui dentro dessa pasta 2 e vou nomear meu algoritmo 2. Eu posso vir aqui, pasta 2, meu algoritmo 2. Ele vai abrindo aqui no editor de texto pra você. Beleza. Aqui ele também o VS Code ele já é mais inteligente, é próprio para isso, então ele vai te dando dicas, ele mostra que tem erros. Aqui nessa aba Problems, ó, é esperado alguma expressão, é esperado 2 pontos, ele vai te dando o erro, né, onde estão os erros. Beleza, vamos usar esse aqui então. E aqui ele fica verdinho quando tem uma hashtag na frente, ó, porque você está comentando o código. Isso é apenas um comentário. Ele não vai executar isso como código, ele não vai nem dar erro, nem tentar rodar como sendo um código. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é a nossa declaração de variáveis. Quais os tipos de variáveis que a gente tinha? Do tipo string, eu quero declarar uma variável chamada gene, que vai receber como valor a DNA, que é o nome do gene. Ou então, uma lista de genes, de nomes de genes. Ó, atribuí um nome, coloquei o sinal de igual para atribuir um valor, abre e fecha colchetes. DNA A, TRPD e ADH, nome de 3 genes. Agora eu quero uma lista de números de genomas. Vou atribuir. Primeiro eu tenho 100 genomas, depois eu tenho 50 genomas,
depois eu tenho 30 genomas. Isso aqui é uma lista de strings, porque é uma lista de texto. Isso aqui é uma lista de números. Isso aqui é uma lista de números decimais. Observe que importante que é isso aqui, ó. Tá vendo que decimal é ponto, né? Então é 2.2, vírgula, para separar o item da lista. 2.3, vírgula, 5.0. Para ele entender. Se você colocar 2,2, ele vai entender como sendo dois itens da lista diferentes. Então tem que tomar sempre cuidado com isso. Isso aqui é uma string. Isso aqui é do tipo lista. Essa variável aqui é do tipo booleana. Então, por exemplo, meu teste foi positivo. Perceba que ele ficou já azulzinho. É diferente de estar, né? Assim. Assim é uma outra variável. True ou teste igual a false. Teste 2. Booleana. A gente tem números também, né? Vou colocar aqui int. Então, um número, vou chamar de num. E vou colocar o número 1, ou então variáveis do tipo float, e vou colocar aqui como taxa 2.5. Agora, como que a gente faz para verificar se está certo, né? Esqueci o tipo dessa variável, como que eu faço? Você pode vir aqui, ó, que se você rodar, vou salvar esse código, dei um Ctrl S para salvar, e se eu rodar esse código, ele não vai acontecer nada, porque eu só estou atribuindo nome, só estou falando assim, esse gene aqui, essa variável chamada gene, ela se chama DNA. Beleza. E aí o computador vai falar assim, beleza, valeu pela informação, e não vai fazer nada com isso. Agora eu preciso interagir, né? Interagir com o computador. Então eu falo assim pra ele, ó, pegue o Python 3 e roda o meu algoritmo.py. E dentro do meu algoritmo tem esse código, dentro do meu script. E eu quero que você imprima pra mim, usando a função print. Lembra que tem algumas palavrinhas proibidas? Print é uma delas porque ela se refere a uma função de imprimir na tela. Então, aqui no terminal eu falo com o computador e ele fala de volta comigo através desse terminal. Se eu não falo para ele imprimir nada, ele vai rodar o código e não vai fazer nada. Agora, se eu peço para ele imprimir para mim o nome da variável gene, quer dizer, o conteúdo da variável gene, ele vai imprimir aqui na tela, porque é onde eu estou conversando com ele. Ó, rodei o código, ele me mostrou DNA. Agora, se eu pedir para ele imprimir o tipo, eu vou colocar assim, usar essa funçãozinha, né? Vou chamar de função type, abre e fecha parênteses, tipo do quê? Da minha variável gene. Beleza, né? A gente tá fazendo isso aqui, ó. Quero saber o tipo da variável gene. Mas e daí? Se eu pedir para ele rodar isso aqui, né? Ele vai rodar, mas eu quero que ele mostre na tela. Então, vou colocar uma funçãozinha print aqui, para ele mostrar para mim o tipo da variável. Então, é uma str, que é uma string. Vamos ver o tipo dessa aqui. Print type num. E vamos ver também das outras, né? Ó, type taxa. E type lista genes. E essa aqui também. Type teste. Então, eu tô pedindo para ele imprimir o tipo dessa variável gene, o tipo dessa variável num, o tipo dessa variável taxa, o tipo dessa variável lista de genes, o tipo dessa variável teste. Vou salvar. Venho aqui, quando você digita a setinha para cima, ele já autocompleta com o último comando que você rodou. Ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Dá um enter. Ele vai me falar que a primeira é uma string, que é abreviado, né, é str, que essa daqui é um int, é um número inteiro, essa aqui é um float, taxa é um float, isso aqui é uma lista, é do tipo list, e essa última é uma variável booleana. Quero imprimir, me perdi na ordem, quero imprimir o nome da variável e o tipo dela. Aqui dentro você pode imprimir assim, ó. Essa é a sintaxe, essa é a maneira que a gente escreve. Eu quero imprimir alguma coisa. Se eu quiser imprimir duas coisas, eu coloco vírgula. 3 coisas, mais uma vírgula. Então, aqui no primeiro espaço eu quero imprimir o conteúdo da variável gene. Aqui no segundo espaço eu quero imprimir o tipo da variável gene. E aqui na terceira eu não quero imprimir nada. Quero imprimir um texto direto aqui, ó. Oi.
Só isso, eu posso escrever diretamente uma string aqui, sem atribuir ela como conteúdo de uma variável. Qual que é a diferença? Se eu pedir para imprimir oi aqui depois desse, ele sempre vai imprimir oi. Se eu peço para imprimir gene e de repente eu mudo o nome do gene, na verdade eu quero da proteína, então tem que ser com letra maiúscula. Ele vai mudar aqui automaticamente, não precisa ficar mudando um por um. E o oi continua aqui. Então, né, quando a gente atribui o valor a uma variável e a gente vai usar essa variável ao longo do código, a gente consegue rastrear ela, usar ela várias vezes, sem ter que repetir o conteúdo, só chamando a variável. E aí e quando a gente altera o valor original dessa variável, ele vai mostrar de forma alterada pra gente. A gente não precisa ficar procurando, caçando no código onde é que a gente usou o nome, pra gente poder alterar também 2, 3, 4 vezes. Então vamos ver como é que ficou isso aqui. Ó, classe str tá imprimindo esse primeiro print, aí ele vai para essa linha, não tem nada, para essa linha tem, imprima na tela o conteúdo da variável gene, o tipo da variável gene e a palavra oi. Ó, o conteúdo da variável gene, DNA, o tipo, ela é uma string, então ele imprimiu str. E a palavra oi, aqui, imprimiu a palavra oi. Quero imprimir só uma palavra espaço, uma palavra não, um caractere espaço. Ele vai imprimir espaço, aqui não aparece mais, tem um espaço ali. Quero imprimir um sinal de mais, qualquer coisa, qualquer tipo de caractere, ele vai imprimir. Então essa aqui é a nossa declaração de variáveis. E como que eu faço para somar valores, né? Utilizar aqueles operadores? Bom, vamos lá. Se eu tenho uma variável chamada num1 e eu atribuo um valor de 10 para essa variável, e eu tenho num2 e eu atribuo o valor de 2. Se eu quiser somar, eu posso somar assim, num1 mais num2. Beleza, quando o computador estiver lendo o seu código, ele vai ler aqui, tá comentado, né? Então ele não vai executar essa linha. Ele vai ler aqui que número num1 é uma variável e ela recebeu como valor o número 10, essa aqui é uma variável, recebeu como valor o número 2, e vai somar o número 1 mais o número 2, ou seja, vai somar 10 mais 2. Somou, beleza, mas ele não vai te mostrar nada, então se você quiser ver o resultado da soma, você tem que colocar um print na tela. Vamos fazer um teste. Aqui, 10 mais 2 é igual a 12. Agora, vamos supor que eu queira armazenar esse resultado em uma variável que eu vou chamar de resultado. Resultado recebe essa soma aqui. Num1 mais num2. E aqui agora eu vou imprimir o resultado de num1 mais num2. Então, como é que ele vai entender? Ele vai ver aqui que o valor desse num1 é 10, num2 é 2, resultado recebe num1 mais num2 e vai imprimir na tela resultado. Aí ele vai lá buscar qual o valor de resultado? É esse aqui, num1 mais num2. Qual o valor de num1, num2? 1 é 10, 2 é 2. Ele vai atrás do valor que você declarou. De modo que, se eu colocar aqui que a variável tem o valor de 20, ele vai imprimir na tela 22. Beleza. Por que então eu tenho que declarar resultado e não posso colocar a soma direta aqui dentro? Você pode colocar, mas nem sempre a gente quer imprimir na tela. Às vezes eu quero fazer uma outra continha mais elaborada. Isso vai depender do seu código. Se o objetivo final é imprimir na tela, beleza, você pode colocar direto aqui dentro. Mas por uma questão mais organizacional, por uma questão quando o código é mais complexo, quando você quer trabalhar com essa variável, às vezes você vai ter o resultado 1 e vai ter o resultado 2. E aí no resultado 2 é num1 vezes num2. Vezes num2. E aí você quer imprimir o resultado mais... Você quer imprimir na tela o resultado mais o resultado 2. Então perceba que depende do que você quer fazer. Vamos ver como é que funciona. Olha, ele leu aqui os valores das variáveis. O resultado é 20 mais 2, 22. O resultado 2 é 20 vezes 2, 40. E aí ele vai imprimir o valor final dessa soma. Então, pode ser que em algum momento eu fale assim, o resultado 2 não é mais num1 vezes num 2. É num1 vezes num 2 ao quadrado. Lembra que isso aqui é exponenciação, isso aqui é o número 2, que é 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 20, 80. Então, ele vai fazer de acordo com as regrinhas que você colocar. E a mesma coisa, eu posso fazer dividido, eu posso fazer o módulo, que é o resto da divisão. O módulo é porcentagem.
eu posso fazer qualquer tipo de operação aqui que ele vai entender. Abrir e fechar parênteses, eu posso falar assim, num 1 mais num 1 vezes num 2 vezes aqui ao quadrado. Posso criar expressões inteiras aqui dentro. E da mesma maneira que eu somo números, eu posso somar strings. Então, eu posso falar assim, nome é igual a João, sobrenome é igual a Silva. Se eu somar, mostra na tela pra mim, nome mais sobrenome. Olha só. João Silva, tudo junto. Eu tenho que colocar um espacinho aqui. O espaço é aqui em cima. Ele soma o conteúdo das variáveis. Então, eu tenho que colocar um espaço, eu posso colocar um traço, posso colocar vírgula, eu posso pedir para imprimir o sobrenome mais vírgula, espaço, mais primeiro nome. Silva, vírgula, João. Deixa eu tirar esse traço daqui. Silva, vírgula, João. Eu posso fazer o que eu quiser, imprimir da maneira que eu quiser, juntando caracteres, usando o mais para somar tanto aqui, quanto criar aqui um resultado, por exemplo, uma variável chamada nome completo, vai receber o nome mais sobrenome. E aí aqui eu vou pedir para imprimir o nome completo. Só que aí eu preciso de um espaço, né? João, espaço, Silva. Nome e sobrenome. Ou então, aqui, posso colocar um espaço aqui antes, vai dar na mesma. Enfim, posso imprimir, inclusive, assim, nome, vírgula, sobrenome. Imprimiu como se tivesse um espaço, né? Mas aqui esse espaço não é um caractere espaço, né? Aqui. Vou até apagar aqui para ficar melhor. Ele não é um caractere espaço, ele é um espaço porque ele imprime, dá um espaço para ficar legível e imprime o segundo nome. Mas se você quiser que tenha um nome, que tenha um caractere espaço dentro da variável, como conteúdo da variável, você tem que adicionar esse espaço aqui. Assim como outros símbolos. Qualquer outro símbolo. Agora isso aqui é um conteúdo de uma variável. Agora eu posso falar assim também. João Silva 3. Isso aqui, esse 3, ele não é visto como um número, não é uma variável do tipo inteiro, porque está entre aspas. Isso aqui tudo é uma string, é um texto. E esse número não é visto como número, é visto como caractere, como texto. E assim por diante. Então, a gente consegue declarar essas variáveis e fazer coisas com elas. Somar, dividir, concatenar, isso aqui é a concatenação. E usar essas variáveis incondicionais, utilizar expressões lógicas, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Beleza. O próximo passo agora é mostrar como funcionam as strings e as listas. Como que a gente pega um pedaço dessas strings, pega um pedaço dessa lista. Eu quero só os 3 primeiros itens da lista. Eu tenho uma lista com 10 frutas, eu quero comprar só as 3 primeiras. Como que eu faria para acessar? Depois a gente vai ver condicionais e as expressões lógicas também, né? E, ou. E depois a gente vai ver os loops por final. E os dicionários, que eu vou deixar por último também, porque ele é mais complicadinho, então eu quero primeiro fazer toda essa revisão.